tabela do Campeonato Brasileiro, porque hoje tem bola rolando pelo Campeonato Brasileiro, a tabela, vamos colocar na tela a tabela de jogos, 37ª rodada, olha aí pra você do YouTube, hein? Hoje tem 8 da noite, o Corinthians contra o Bahia, Neoquímica Arena. Corinthians e Bahia é briga direta por uma vaga na pré-Libertadores do ano que vem. Amanhã tem Vasco e Atlético, Vitória e Grêmio, São Paulo e Juventude, Criciúma e Flamengo, Internacional e Botafogo. Olha aí o Fogão visitando o Colorado, tá muito bem o Internacional no campeonato. O Cruzeiro pega o Palmeiras, o Atlético de Goiás enfrenta o Fortaleza, Fluminense e Cuiabá, Atlético Paranaense e Bragantino. Agora sim a classificação. Olha como tá a classificação do Campeonato Brasileiro. A briga pela ponta, tem o Botafogo com 73 pontos e o Palmeiras logo atrás com 70, faltando 2 jogos. Botafogo, não é possível, hein? Botafogo líder com 73 pontos, Palmeiras vice-líder 70, o Palmeiras pega o Cruzeiro amanhã. Já vamos falar desse jogo. Flamengo já garantido na Libertadores, né? Campeão da Copa do Brasil, então abrindo mais uma vaga no Brasileiro, é o 3º colocado. O Internacional também já está garantido na Libertadores, é o 4º colocado, 65 pontos. O Fortaleza, 65 pontos, 5º colocado, também já está garantido, além do São Paulo, 6º colocado, 59 pontos. Estes já garantiram vagas matemáticas na competição do ano que vem. Ainda sonham com 2 vagas de pré-Libertadores, Bahia, Corinthians e Cruzeiro. Bahia é o 7º colocado, 50 pontos. Corinthians, o 8º, 50. Olha que jogo hoje, hein? Lá em São Paulo, Corinthians e Bahia, confronto diretaço. Cruzeiro de olho, já que o Cruzeiro é o 9º colocado, 49 pontos. O Vitória tá no limbo, né? Não cai e não vai pra Libertadores. Grande campanha de arrancada do Vitória, 10º colocado, 45 pontos. Aí vem a turma com pouquíssima ou nenhuma chance quase de rebaixamento. Grêmio, Vasco e Atlético com 44 pontos cada. Jogo Vasco e Galo amanhã, confronto direto ali, o 12º contra o 13º colocado. Aí a turma com risco de rebaixamento. Atlético Paranaense, Juventude e Fluminense estão fora da zona do rebaixamento, mas ainda ameaçados. E lá embaixo, Criciúma e Bragantino dentro da zona do rebaixamento, 38 pontos cada, e os dois já matematicamente rebaixados, Cuiabá e Atlético Goianiense. Façam as suas apostas. Quem será o campeão brasileiro? Quem serão os outros 2 rebaixados? Vamos analisar com os comentaristas da Itatiaia, Ale Oliveira e Nath Fiuza. Pode deixar a tabela, por favor, aí no YouTube pra galera que tá assistindo e debatendo com a gente também. Ale Oliveira, bom dia, tudo bem, Ale? Bom dia, viu, Tiagão? Bom retorno pra você aí das Muito obrigado, férias. Sentimos muita saudade. Bom dia também pra todo mundo que nos consagra na rádio mais ouvida do Brasil. E um ótimo retorno a você também, né? Um ótimo retorno a você que esteve lá em Buenos Aires na grande cobertura da Itatiaia da final da Libertadores. Me conta uma coisa, meu caríssimo Ale Oliveira, o Botafogo vai perder esse campeonato ainda? Não sei não, viu, meu, porque jogar com o Inter lá em Porto Alegre, o time vem embora tenha perdido pro Flamengo por 3-2, né? Vive uma fase maravilhosa, né? Eu tenho dito aqui que o Inter fez a melhor contratação dessa temporada, tá? Que foi mandar embora o Cudê. E sob o comando do Roger, o time vem numa ascensão gigantesca e não seria uma surpresa se o Inter vencesse o Botafogo lá, mas se for para apostar num campeão aí desse ano no Brasileiro, eu ainda vou de Botafogo. Ô Nath Fiuza, eu vou aqui fazer uma ressalva, porque na matemática ainda permite Vitória, Grêmio e Vasco sonhar com pré-Libertadores, porque teriam que Cruzeiro perder os jogos, Corinthians, enfim, é uma questão matemática, remota ainda para Vitória, Grêmio e Vasco, mas Bahia, Corinthians e Cruzeiro brigam por 2 vagas ali nessa pré-Libertadores. O Vitória pode chegar à 3ª vaga também, que seria um grande feito pro Vitória. Mas, Nath, ponta da tabela, Botafogo ainda perde esse campeonato ou já era, hein, Nath? Bom dia. Bom dia, Tiago. Um abraço a você, a quem nos acompanha no Rádio Esportes, também ao Ale Oliveira. Eu acho que vai dar Botafogo. Eu acho que aquela vitória no confronto direto antes da final da Libertadores foi determinante para a definição desse título. Eu acho que a vitória do Flamengo no final de semana também contra o Internacional acabou dando uma ajudinha valiosa ao Botafogo, mas tudo vai depender também do tamanho da ressaca do Fogão no duelo desta quarta-feira. Mas acho que mesmo que o Botafogo não consiga vencer o
o Inter, quem sabe consiga só um pontinho, um empate, e aí o Palmeiras vença o Cruzeiro, né? É um time mais qualificado que o time celeste, por mais que vai ser um duelo duro, porque o Cruzeiro tem também as suas ambições, é uma partida muito importante para os dois lados. O Botafogo tem um duelo que é muito acessível na última rodada, né? Porque o Botafogo vai jogar contra o São Paulo dentro de casa, o São Paulo já está com a sua vida resolvida, tem a questão da rivalidade, então não seria nenhum esforço ao São Paulo dar aquela entregadinha, não colocar muito o pé contra o Botafogo. O Zubeldia já disse, inclusive, que a tendência é que nessas últimas 2 rodadas utilize jogadores reservas nos jogos do São Paulo, então acho que é um caminho mais facilitado ao Botafogo do que do Palmeiras, mas vamos ver o que acontece nessa quarta-feira, né? E na parte de baixo, meus amigos, quais serão os outros 2 rebaixados? Tabela na tela para você aí do YouTube, a tabela do Brasileiro. Já temos Cuiabá e Atlético Goianiense matematicamente rebaixados. Criciúma e Bragantino. O Criciúma no fim de semana vencia o Corinthians por 2-0, tomou a virada e fica na zona do rebaixamento com 38 pontos, assim como o Bragantino, que empatou com o Cruzeiro. Aí o Fluminense com 40, o Juventude com 42 e o Atlético do Paraná com 42. Me arrisco a dizer, Ale, pelo momento, que dificilmente o Atlético Paranaense vai correr risco. Arrancou na hora certa, viveu um péssimo Brasileiro em grande parte da competição, mas arrancou na hora certa o furacão. E aí, meu amigo, Juventude, Fluminense, Criciúma e Bragantino. Desses 4, 2 irão jogar a Série B ano que vem. Quem são os seus prediletos para cair pro ano que vem, Ale? Pra mim são os outros 2. Criciúma e Bragantino? Porque inclusive o Bragantino vai pegar o Furacão lá no Paraná, né? E o Criciúma vai pegar o Flamengo diante da sua torcida. Eu acho que os 4 que estão aí, os 2, né? Os outros 2, então aí são os que vão cair. O Fluminense recebe o Cuiabá com uma promoção pro torcedor tricolor carioca, então acho que o Fluminense vai conseguir se livrar já nessa rodada. E quem cai é Criciúma, Bragantino, além de Cuiabá e o Dragão. É isso, Campeonato Brasileiro quente. Agora, aspas para Atlético e Cruzeiro. Cruzeiro 9º colocado. Antes do campeonato, se oferecesse isso ao cruzeirense, acho que pegaria de olho fechado, hein, Nath Fiuza? E ao Atlético, né? A campanha terrível, eu usaria um termo até mais forte, medíocre, do Galo no Brasileirão, Nath. A campanha do Atlético é vexatória, né, no Brasileirão, porque se você considerar aí o que é o time do Atlético, você coloca esse time, não digo nem como favorito ao título, porque aí é um Atlético que está no bolo ali para tirar o favoritismo talvez de Flamengo, de Palmeiras, que tem até mais elenco, o próprio Botafogo pelo investimento, o Inter também, que lá no início da temporada a gente falava que era um forte candidato, mas para a campanha de meio de tabela e para terminar a competição sem chances matemáticas de Libertadores ou até de pré-Libertadores, aí foi um pouco demais, né? A forma como o Atlético tratou o Brasileirão em 2024, acho que não pode se repetir nunca mais na história do clube. Então, acho que realmente a campanha do Atlético é muito abaixo do esperado e o do Cruzeiro é muito aquilo, expectativa-realidade, né, Thiago? Que nem você falou. Talvez lá no início, vamos fechar ali 9º lugar, muitos cruzeirenses diriam que tudo bem, mas se você for fazer um retrospecto do que foi o Cruzeiro, tem até uma matéria no nosso portal, passou 28 rodadas dentro do grupo de classificação para Libertadores e na hora do vamos ver, tá vendo a vaga escorrer pelos dedos, aí é uma frustração danada, né? Ale, além de uma frustração, né, um prejuízo tremendo, gigantesco para a próxima temporada e ao Cruzeiro, né, você talvez consiga ver um copo meio cheio pela expectativa do início do ano, né, quando o Cruzeiro parecia que iria brigar mais uma vez para não ser rebaixado e hoje briga por uma condição de Libertadores, Ale. E o investimento a partir da chegada dessa turma do Pedrinho foi feito, né? Foi um investimento forte, importante, trouxe jogadores relevantes, conseguiu a permanência de outros, né? Vale lembrar que não foram só a chegada aí de Mateuzinho, Cássio, o Caio Jorge, o Lautaro, essa turma toda aí que tem se mostrado bem útil, né? Você também teve o João Marcelo, né? Que foi a turma do Pedrinho que adquiriu também, o Matheus, também é outro jogador que foi comprado, né? Em definitivo, então o investimento foi feito e a verdade é que o time caiu muito de produção, né? Se pegar só o Campeonato Brasileiro, uma vitória nos últimos 12 jogos, se você pegar todas as competições, incluindo a Sula, 2 vitórias nos últimos 14, então foi uma queda gigantesca de produção e de desempenho, né? Então é até difícil de explicar, mas por outro lado, né, o Thiagão, se não fosse a pontuação ali no primeiro turno com o Seabra,
O Cruzeiro termina a primeira parte do campeonato na quarta colocação. Se não fosse essa pontuação, o Cruzeiro ia estar desesperado ali com essa turma que a gente citou no começo aí, de Criciúma, de Bragantino, porque o desempenho na segunda parte é dos piores, né? Eu acho que o torcedor do Cruzeiro deve assistir o VT, o tape lá no YouTube do Cruzeiro com o Botafogo, aquele 3-0, e perguntar: meu Deus, onde vocês foram parar? Cadê esse time, gente? É verdade. Cadê esse time? Dali em diante foi só ladeira abaixo.